Muito bem, começando linha de passe. Vamos abrir os trabalhos com um empate no derby. Um para o Corinthians, um para o Palmeiras. Professor, parecia no começo... Eu tava lembrando do jogo das 4 da tarde, que o Flamengo começou amassando. E o Palmeiras foi na mesma proporção. Foi amassando o Corinthians. Falei, acho que hoje, hein? Acho que hoje o Palmeiras consegue dar a resposta. E no final das contas, o Corinthians conseguiu um empatezinho ainda no primeiro tempo, segurou. E apesar de jogar em casa, hein, prof? Acho que foi um grande negócio, porque jogou sem os laterais, improvisa Charles, de novo um time tendo que ir se reinventando por causa de desfalques e jogadores que estão voltando, que ainda também não estão 100%, né, prof? Tudo bem? É isso aí, William, tudo bem? Um abraço a você, aos companheiros. Eu vou usar um velho chavão que eu uso sempre. 1-1 para o Corinthians, porque diante dos desfalques, e não foram só os desfalques iniciais, né? Durante o jogo, o Corinthians perde o Ranieri. E aí chega uma hora que o Rian entra sendo o último dos volantes, já que tem muito volante machucado. Os zagueiros em campo tinha 4. Tinha um dos volantes fazendo a lateral desde o começo. E você falou de um Palmeiras intenso no início. Talvez não tenha sido nem só no início, né? Pelo menos no primeiro tempo, o Palmeiras frequentou muito as proximidades da área. É que quando sai esse gol aí, dá uma baixadinha na temperatura, né? Mas aí você já tinha uma altura do jogo bastante jogado, né? Já tinha muitos minutos do Palmeiras trocando bola nas proximidades da área do Corinthians e o Corinthians não conseguindo achar os jogadores do Palmeiras. No segundo tempo, os dois times acho que deixaram a desejar, porque também erraram muito passe. O Corinthians tem os seus problemas, o Palmeiras teria mais responsabilidade. Você falou, e é verdade, nós esperávamos um Palmeiras não só agressivo, mas que conseguisse obter um resultado que está devendo à sua torcida nesse ano, né? É um ano de muita vantagem do Corinthians. Nesses tantos derbys, hoje foi o 7º, e agora o ano acaba sem mais nenhum derby. O Corinthians passa incólume, hoje mais brigou do que jogou. O Palmeiras tentou. O Palmeiras tentou até o fim e hoje a dupla Flaco, como é que é? Vitor Flaco Roque? Flaco Roque. A Flaco Roque não rendeu tanto. Também porque o Hugo Souza fez defesas importantes em momentos importantes do jogo. Embora essa dupla funcionou no pênalti, né? Sim, no lance do pênalti. É o primeiro gol que o Hugo Souza toma do Palmeiras, tendo sofrido já 3 pênaltis contra si. É verdade. 2 ele pegou, o Palmeiras acabou fazendo no terceiro. 1-1 para o Corinthians, William. No final das contas, né Zupac? Vamos lá, né? Esse Corinthians, ou transpirando muito, ou jogando muito, ou retrancado, ou mais à frente, da forma que for. Pelo menos esse ano aí virou uma pedra do sapato imensa pro Abel, né? Impressionante, né? A diferença técnica das duas equipes é considerável até, ainda mais no jogo de hoje, principalmente, mas nem assim. Impressionante. É isso. William, boa noite, companheiros, boa noite a todos. Eu até acho que time titular, por time titular, elencos completos, pau a pau. É um time pau a pau. Também acho. É claro que o elenco do Palmeiras é melhor e é claro que os times disponíveis para o jogo de hoje, o Palmeiras tinha mais condições. Mas é verdade, o nível de mobilização desse elenco do Corinthians para os jogos contra o Palmeiras, sejam eles jogos eliminatórios, principalmente, ou jogos de pontos corridos, como foi o jogo de ontem, é um nível maior por parte do Corinthians do que por parte do Palmeiras. E não acho que isso é por acaso, eu acho que isso é um reflexo da realidade dos clubes. O Corinthians é um time hoje que está... A Copa do Brasil está aí, mas o Corinthians está distante nos últimos anos das grandes disputas. Então, os jogos contra o Palmeiras estão entre os jogos mais importantes do ano do Corinthians. E a mobilização ela é visível, desde o time do Ramon Dias para cá. No caso do Palmeiras, o Palmeiras tem vários jogos mais importantes do que os derbys no ano, porque o Palmeiras briga pelas competições. E talvez isso faça com que o elenco não entre da mesma forma que o time do Corinthians entra. Hoje o Palmeiras jogou melhor. Mas parecia que hoje ia ser diferente. Hoje o Palmeiras jogou melhor e acho que assim, olhando para o campo, me chamou muito a atenção uma diferença entre as duas equipes, que é uma diferença até de perfil de elenco. O Palmeiras é um time que, desde o princípio, foi marcar alto o Corinthians, tentar sufocar, incomodar a saída de bola, que não é boa. E essa é uma característica do time do Palmeiras. E isso fez o Palmeiras ganhar muita bola. O time do Corinthians não consegue fazer isso porque não tem esse perfil. Você olha para os homens de frente, o Guinegão é um cara que vai fazer, mas o Garro não é e o Memphis não é. Você olha para o meio-campo, o Ranieri é um cara, mas o Ranieri estava mais próximo dos zagueiros. Então, à frente dele, o Maicon, que não é um caçador, o Breno Bidon, que também não é um caçador. Então, o Corinthians não conseguia pressionar o Palmeiras. O Palmeiras tinha muito conforto para trabalhar a bola, ganhou muito meio-campo e o Corinthians teve dificuldade. O Corinthians
tinha dificuldade tanto para recuperar essa bola, quanto para atacar o Palmeiras. E aí vai o desfalque dos laterais, como fizeram falta o Mateuzinho e o Matheus Bidu, porque embora o Corinthians tenha Memphis e Garro como os melhores jogadores tecnicamente, as válvulas de escape do Corinthians do Dorival atualmente são os laterais. No 4-4-2, 2 laterais, aquele meio campo losango, 2 homens à frente. E o Charles como lateral não vai ajudar ofensivamente, e o Angileri menos do que o Bidu. Então o Corinthians teve dificuldade em vários momentos do jogo. Pressionar o Palmeiras, contra-atacar e tentar encontrar velocidade pelos lados. Não conseguiu. Ainda assim conseguiu buscar o gol de empate numa bola parada. Ainda assim teve uma outra escapada pela direita para tentar machucar um pouco o Palmeiras. Mas, no geral, o Palmeiras foi melhor. Concordo com o prof. No segundo tempo, o jogo caiu. Isso facilitou a missão do Corinthians de segurar o empate. Nem acho que para a classificação do Corinthians o empate é tão bom assim. O Corinthians está estacionado no campeonato e ele poderia mais. Mas em termos das perspectivas de cada um, o empate ele é pior para o Palmeiras no campeonato, especialmente numa rodada em que o concorrente direto do Palmeiras tropeçou. Em casa tropeça. Né? Palmeiras jogou melhor, o Corinthians soube reagir e levou um ponto. Aliás, não levou para casa, ganhou um ponto. Ficou com um pontinho em casa, não deixou escapar. Jean, olhando o primeiro tempo do jogo, dá para dizer ali que a vitória do Palmeiras no primeiro tempo só não aconteceu por uma dessas obras do futebol, ali do acaso, e que o que pesou para o Palmeiras não sair com os 3 pontos hoje foi mais o segundo tempo, onde as duas equipes caíram um pouquinho de produção, ou não é por aí? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, é evidente que pelo que produziu no primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter saído não só com a vantagem, mas com uma boa vantagem na primeira etapa. Mas, de certa maneira, se repete o que aconteceu em outros momentos desse duelo nessa temporada. Se a gente for lembrar, por exemplo, o último jogo, e acho que talvez não com a mesma intensidade da superioridade que o Palmeiras teve hoje no primeiro tempo, porque acho que essa superioridade talvez só tenha sido vista no jogo de hoje e também se explica pelos desfalques que o Corinthians tinha, que obviamente tornam o time do Corinthians bem mais frágil, bem inferior a esse time do Palmeiras, porque com os titulares acho que a coisa é bem pau a pau. Eu tô com o Zupac. Agora, se você lembrar até mesmo do jogo, o segundo jogo da Copa do Brasil, você vai lembrar que o Aníbal é expulso. Sim. E que o Palmeiras era bem melhor que o Corinthians até o momento que ele toma um gol de novo de bola parada. E a partir dali, quer dizer, o Corinthians aproveita o momento da bola parada, faz o seu gol, e aí acho que a partir dali o Palmeiras cai de produção, que é todo aquele ímpeto e aquela vontade, mesmo com um jogador a menos que a gente via no Allianz Parque, desapareceu. Então eu não acho, assim, eu acho que poderia ter acontecido? Poderia, mas também não é uma novidade isso. E aí eu acho que tem a ver com os méritos do Corinthians, e o Zupa já falou, essa coisa de levar muito a sério, né? A gente, essa coisa do derby, eu, sei lá, pego o exemplo de Lazio e Roma, que é um negócio que, assim, lá os não interessa se está brigando por título, se não está brigando por título, qual é o objetivo de cada um, se um briga por Champions, o outro briga para não cair. É um jogo que iguala tudo, porque aquele jogo é a vida deles. E pelo que eu entendi, assim, o que o Zupa está falando, eu concordo, isso hoje é muito a vida do Corinthians, sim, no seu dia a dia. Então, acho que tem esse mérito, tem o mérito de aproveitar as bolas paradas e tem o demérito do Palmeiras também, que acaba sofrendo muitos gols dessa maneira. Né? Os 2 gols na Copa do Brasil foram assim e o gol que ele sofre hoje também foi assim. Eu estava até, e aí achei muito curioso, eu fui até pegar esse dado. Nos 7 confrontos entre Palmeiras e Corinthians nesta temporada, o Palmeiras finalizou 115 vezes. Nossa Senhora. O Corinthians finalizou 62 vezes. Quase metade. O Corinthians venceu 3 jogos. O Palmeiras venceu 1 jogo. Foi da ida do brasileiro. E houve 3 empates. Então, assim, é impressionante como, de alguma maneira, esse roteiro, acho que hoje mais intensamente, ele tem se repetido. E quantas finalizações? Finalizações foram, então, 115 para o Palmeiras, contando o jogo de hoje. E o Palmeiras só fez gol hoje e no jogo que venceu no primeiro turno. Tem o... Porque aí estão 7 confrontos, tem o 2-2 do Paulista. Sim, verdade. Mas de classificação. Nas finais do Paulista e nos 2 da Copa do Brasil, o Palmeiras não marcou. Fez gol, mesmo com esse volume de finalizações. Exatamente. 2-2 em que o Palmeiras perde um pênalti no último lance. É verdade. É isso. Então, acho que assim... Então, nos 3 últimos jogos, confrontos, não teve gol do Palmeiras com bola rolando, é isso?
É isso. Porque o de hoje foi Porque o de hoje foi de pênalti. Então, assim, é impressionante. Eu acho que, de alguma maneira, se repete, mas acentuadamente. Acho que aí, repito, muito também por conta dos desfalques do Corinthians e porque o Palmeiras está mais acertado. Acho que aí não dá para discutir que é o melhor momento do futebol jogado do Palmeiras no ano, né? A gente já vem de uma partida em que o Palmeiras mereceu elogios. Acho que a partir do momento que encontrou a dupla de ataque, o time cresceu de produção. Então, assim, acho que tem um pouco das duas coisas. Tem os desfalques do Corinthians e tem um Palmeiras que está jogando mais, que está jogando melhor recentemente, né? Acho que são 3, 4 jogos que a gente pode, não mais do que isso, que o Palmeiras começou a jogar num nível um pouco maior. Desde a eliminação para o Corinthians. Desde a eliminação para o Corinthians, exatamente. Né? E, aliás, é bom lembrar, né, que se o Palmeiras vence hoje, ele seria, por pontos perdidos, o melhor time do brasileiro e a melhor campanha, né, com larga margem na Libertadores, e é o mesmo time em que se pedia há pouco tempo demissão de treinador e tudo mais. Exatamente. É sempre bom lembrar dessas coisas. Mas, enfim, eu acho que não se discute que o resultado foi muito melhor para o Corinthians. Até porque o Zupa falou, o Corinthians está estacionado tal, na tabela. É verdade, podia até brigar, né? Mas está muito vivo na Copa do Brasil, tá quase na semifinal. Quase na semifinal. Tem uma prioridade, está tranquilo no Brasileiro no sentido de não sofrer e tal. Então, assim, acho que para o Corinthians ganhar 1 ponto e não 3, tem uma diferença muito menor do que para o Palmeiras, que se vencesse os 3, seria até mesmo o líder por pontos perdidos. No momento de data FIFA, onde o Corinthians vai ter aí 2 semanas, né? Porque a volta é Copa do Brasil, né? O Corinthians jogou com o Atlético Paranaense. O jogo foi antecipado em um dia. 10 dias, dá para dar uma recuperada, né? Alguns jogadores não vão voltar mesmo, a gente já elencou aqui, mas dá para dar uma parada e passando na Copa do Brasil, é favorito no confronto contra o Atlético Paranaense, vai ter esse jogo só lá em dezembro. Então consegue ir ajeitando também a casa aos pouquinhos. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje com esse empate do Palmeiras contra o Corinthians, né? O Palmeiras que pressionou muito, principalmente no segundo tempo. Acredito que teve muito domínio de bola, mas faltou sim, claro, né? Ter aquelas chances mais claras de gol. Teve algumas oportunidades, mas no geral, um jogo muito truncado, um jogo muito complicado. Um clássico é sempre muito difícil, né? Ainda mais vencer fora de casa é sempre muito complicado. O Palmeiras que esse ano acabou não tendo um bom desempenho contra o Corinthians, e isso traz uma frustração muito grande para a torcida, já que tanto no Paulista o Palmeiras ficou devendo e também na Copa do Brasil acabou sendo eliminado aí pelo Corinthians, e isso traz uma frustração para a torcida de que essa partida era para vencer, né? Mas dá para ver que o Corinthians estava pedindo ali, pelo amor de Deus, que acabasse logo, porque a pressão do Palmeiras era muito grande, apesar de não criar chances claras de gols, mas o Palmeiras estava uma pressão total em cima do Corinthians. Mostra a força que tem o time do Palmeiras, mas infelizmente faltou, né? Faltou um pouco mais de capricho, aquele passe um pouco mais bem trabalhado. Infelizmente não aconteceu e o Palmeiras acabou empatando mais uma. E era a oportunidade que o Palmeiras tinha para poder colar um pouco mais no Flamengo, que também empatou contra o Grêmio, né? Perdão. E acaba não conseguindo aí aproveitar essa oportunidade de colar um pouco mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas continua, né? Está em aberto. O Palmeiras com jogo a menos do que o Flamengo pode passar o Flamengo ainda. E agora é pensar nos próximos jogos, para quem sabe aí o Palmeiras pensar na liderança do Campeonato Brasileiro. O que você acha? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e é isso, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!